Olá! Já parou para pensar como que, ao longo de 2000 anos de história, o cristianismo conseguiu definir e, mais importante, defender suas crenças? Pois é, a resposta, em grande parte, está em uns documentos muito poderosos, conhecidos como confissões de fé. Vamos mergulhar nessa história para entender o que eles são e por que são tão cruciais. Vamos começar com uma pergunta que é, na verdade, bem grande. Como é que uma fé atravessa milênios, passa por inúmeras culturas, por continentes inteiros e consegue manter sua mensagem central? No meio de tantos desafios, interpretações diferentes, até mesmo perseguições, como se faz para preservar a clareza disso tudo? É justamente essa busca por clareza, por uma definição, que nos leva direto à criação de algo fundamental, as confissões de fé. Mas afinal, o que é uma confissão de fé? Bom, de forma simples, é uma declaração pública. É um resumo daquilo que uma igreja acredita, e isso é o mais importante, tudo baseado nas Escrituras. Não é um acréscimo à Bíblia, de jeito nenhum. Pense nela mais como uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta para articular e para defender as verdades da Bíblia, especialmente quando surgem desafios em um momento histórico específico. Ok, entendemos o que são. Agora, a pergunta natural é: mas por quê? Qual é o propósito, o motivo por trás da criação desses documentos que são aparentemente tão importantes? O propósito, na verdade, é triplo. Primeiro de tudo, preservar a verdade, lutar contra erros de doutrina. Segundo, proteger a comunidade, dando ali uma base sólida de ensino para todo mundo. E, por fim, o objetivo maior de todos, aquele que está acima de tudo, glorificar a Deus. Ou seja, afirmar de forma correta quem Ele é e o que Ele fez. E essa motivação toda, ela é perfeitamente resumida nessa frase famosíssima do Breve Catecismo de Westminster. Ela serve para lembrar que a doutrina correta não é só um exercício intelectual, acadêmico. É, na verdade, uma forma de honrar a Deus. Então, na prática, como é que uma confissão de fé consegue atingir esses objetivos? Ela faz isso de um jeito bem direto, respondendo algumas das perguntas mais fundamentais que existem na fé. Se a gente for olhar no coração de quase toda a grande confissão, vamos encontrar respostas para 4 perguntas essenciais. Quem é Deus? Quem é Cristo? Como Deus salva o ser humano? E, por último, como a igreja deve viver? Ao responder isso, elas acabam fornecendo um verdadeiro mapa para a fé e para a vida da comunidade. Agora vamos fazer uma pequena viagem pela história para ver essas confissões em ação. Porque elas não surgiram do nada, num vácuo. Não, elas foram forjadas no calor de momentos históricos que foram absolutamente decisivos. E olha, a história é longa e muito rica. Começa lá nos primeiros séculos, com os credos como o apostólico e o niceno, depois atravessa os grandes marcos da Reforma Protestante, com o Augsburgo e o Westminster, e chega até em respostas a crises bem mais modernas, como a Declaração de Barmen. O que a gente vê aqui é uma tradição viva que continua. Certo, vamos dar um zoom em um desses momentos. Lá nos primeiros séculos, a grande crise era sobre a própria identidade de Cristo. Ele era divino? Era humano? Como funcionava isso? Os credos de Niceno e Atanasiano foram respostas diretas a essa confusão, defendendo com unhas e dentes a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade. E isso moldou o cristianismo para sempre. Agora, pulando para o século XVI, a gente encontra outra crise gigante, a Reforma Protestante. Novos movimentos estavam nascendo e eles precisavam definir claramente no que acreditavam, em contraste com a igreja da época. A Confissão de Augsburgo fez exatamente isso para os luteranos, enquanto a de Westminster se tornou um pilar para as igrejas reformadas, principalmente no mundo de língua inglesa. E para mostrar que essa tradição continua super relevante, vamos para 1934, na Alemanha. A crise aqui era a ascensão do nazismo, uma ideologia que exigia lealdade total ao Estado, acima de tudo. A Declaração de Barmen foi um ato de coragem, de resistência, afirmando que a lealdade suprema da Igreja pertence somente a Cristo e não a um líder político. Depois de ver todos esses exemplos, fica bem claro, né? Essas confissões deixaram um legado poderoso, um legado de convicção. É exatamente por isso que esses não são só documentos empoeirados e esquecidos numa estante. De jeito nenhum. Eles são a voz viva da convicção histórica. São um testemunho de gerações e gerações que, nos momentos mais difíceis, se levantaram para declarar em voz alta em quem e no que acreditavam. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final.
Hoje, em um mundo de mudanças constantes, onde as verdades parecem tão fluidas, qual é o valor de se ter uma declaração definitiva de crença? Talvez, como a própria história nos mostra, o valor seja ter um ponto de ancoragem, uma fonte de clareza e, acima de tudo, um ato de coragem. E tudo começa com uma pergunta, né? Como é que uma fé define suas verdades? Porque assim, nos primeiros séculos, não existia um manual de regras, um roteiro pronto. Pelo contrário, o que existia eram debates intensos sobre quem era Deus, quem era Cristo. E foi essa pressão que forçou a igreja a buscar respostas definitivas, a botar um ponto final em questões que, se não fossem resolvidas, poderiam ter rachado tudo. Então, o nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai lá para a Igreja Antiga, para entender como os primeiros credos surgiram para forjar uma base. Depois, a gente pula para a Idade Média, e aí o jogo muda um pouco. O objetivo passa a ser consolidar o poder. Bom, vamos começar então pela Igreja Antiga. É aqui que nascem os primeiros credos, e olha, eles não apareceram por acaso não. Eles surgiram de uma necessidade, uma urgência mesmo, de proteger o que eles chamavam de fé apostólica. A igreja via certas interpretações como distorções perigosas e precisava criar uma defesa. O credo apostólico é o primeiro grande exemplo, e o mais legal dele é a simplicidade. Pensa só, ele foi criado para ser um resumo bem prático, sabe? Para quem estava chegando, para os novos convertidos. Era um jeito de garantir que um cristão lá em Roma e outro em Alexandria tivessem a mesma base. E qual era essa base? O núcleo da fé: Pai, Filho e Espírito Santo. E essa linguagem, nossa, ela se tornou a fundação de tudo. Essas palavras recitadas no batismo não eram só uma formalidade, um protocolo, não. Elas eram uma declaração pública. Era dizer: eu pertenço a essa comunidade. Uma comunidade que, aliás, estava se espalhando por todo o Império Romano. Tinha um peso enorme. Então, no fim das contas, o ponto central é esse. O credo apostólico criou um alicerce. Ele deu uma estrutura básica de crença e, talvez mais importante ainda, um senso de unidade para uma fé que, em muitos lugares, ainda era perseguida, ainda era meio desorganizada. Foi fundamental. Agora a história avança um pouco. Chegamos no Credo Niceno. E aqui a coisa fica mais complexa. A motivação muda. Não era mais só para instruir os novos fiéis. Agora era uma resposta direta a uma crise teológica seríssima, o arianismo, que basicamente questionava a divindade de Cristo. E para colocar mais lenha na fogueira, entra a política. O imperador Constantino queria uma fé unificada para ajudar a unificar o seu império. E essa frase aqui, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, ela mostra exatamente a precisão que eles estavam buscando. Não podia ter ambiguidade, não tinha espaço para talvez. A linguagem usada em Nicéia foi construída para ser uma verdadeira fortaleza teológica. Para deixar bem claro, Cristo não é uma criatura inferior. Ele é da mesmíssima essência do Pai. Ponto final. E o resultado disso foi simplesmente monumental. A divindade de Cristo foi, a partir dali, cimentada como doutrina central, inegociável. Qualquer pessoa que desviasse disso seria considerada herege. Foi nesse momento que teologia e política deram as mãos para definir o futuro do cristianismo. Mas você acha que a complexidade parou por aí? Que nada! O credo atanasiano veio justamente para detalhar ainda mais a doutrina da Trindade. Pensa no desafio. Como explicar que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, mas, ao mesmo tempo, são um único Deus? A motivação aqui era defender o que eles viam como a revelação completa da Bíblia. A lógica é quase um quebra-cabeça teológico, né? Olha só como fica mais simples de visualizar. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, é um só Deus. Essa fórmula, mesmo sendo super complexa, virou o padrão para tentar explicar um dos maiores mistérios da fé cristã. E é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada de chave. Se os primeiros credos eram sobre definir a fé, sobre sobreviver e se unir, a partir da Idade Média o jogo muda. As declarações da igreja ganham um novo propósito: fortalecer o poder, fortalecer a autoridade da instituição. Entramos então na segunda parte da nossa análise. Aqui, a gente vai ver como os concílios viraram ferramentas para centralizar a autoridade, para criar regras sobre a vida das pessoas e, claro, para responder a desafios gigantescos, como foi o caso da Reforma Protestante.
E essa comparação aqui, lado a lado, é muito reveladora. Vamos pegar o Concílio de Latrão IV. Ele não estava só definindo doutrinas, não. Ele estava, na prática, reforçando o poder do papado sobre toda a política europeia. Aí, séculos depois, o Concílio de Trento faz algo parecido, mas dessa vez em resposta à Reforma. Ele não só define a teologia católica que a gente conhece hoje, mas também dá uma força tremenda para a Contra-Reforma. E isso teve consequências políticas gigantescas, inclusive guerras religiosas. Então, se a gente for resumir, a grande sacada é essa jornada. O que começou como uma necessidade de definir a fé, de garantir a sobrevivência teológica, foi se transformando. Virou um mecanismo para afirmar o poder da instituição num cenário político que ficava cada vez mais e mais complexo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Porque as linhas que foram traçadas nesses debates antigos, elas não sumiram no tempo. Elas continuam definindo fronteiras entre diferentes igrejas, continuam influenciando leis, moldando culturas de jeitos que a gente muitas vezes nem se dá conta. Então, a pergunta que fica no ar é: como exatamente o eco desses concílios tão antigos ainda ressoa no mundo em que a gente vive hoje? Pensa só. Como é que um movimento totalmente novo consegue dizer para o mundo inteiro no que ele acredita, especialmente numa época de revolução? Essa era a grande questão. Imagina o cenário. Europa, século XVI. A ordem religiosa antiga está desmoronando. E aí pipocam novos movimentos por todo lado. Mas e agora? Como eles provavam que não eram só um bando de rebeldes, ou pior, hereges? Como eles se explicavam para imperadores, para reis, para o povo? A resposta eles encontraram no poder da palavra escrita. E foi daí que nasceram as famosas confissões. Mas calma lá, não é confissão no sentido de admitir uma culpa, não. É mais como uma profissão de fé, uma declaração. Eram documentos super estratégicos, sabe? Meio teológicos, meio políticos. O objetivo era bem claro, mostrar para todo mundo que as crenças deles vinham direto das escrituras. Era o jeito de dizer: ei, a gente é legítimo. Beleza, vamos para o nosso primeiro grande caso de estudo. A cena é a seguinte: estamos na Dieta de Augsburgo, ano de 1530. O cara mais poderoso do mundo na época, o imperador Carlos V, tá lá e ele exige uma coisa: que os príncipes luteranos expliquem, na lata, no que eles acreditam. Dá para imaginar o climão, né? A tensão era absurda. E a resposta que eles deram veio na forma de um documento: a Confissão de Augsburgo. Esse texto se tornou um verdadeiro marco na história da Reforma. Foi basicamente uma defesa da fé deles apresentada diante de todo o Império. O legal de olhar essa tabela é que ela resume tudo de um jeito muito claro. Qual era a motivação? Sobrevivência, tanto política quanto teológica. E a contribuição principal? Bem, foi um verdadeiro terremoto na teologia da época. A ideia da justificação pela fé. E o impacto disso tudo foi gigantesco. Esse documento, gente, abriu as portas para o reconhecimento oficial do protestantismo. Foi o primeiro passinho para aquela ideia, hoje tão comum para a gente, de que um Estado pode ter que reconhecer mais de uma religião. Mas e aí? E quando a fé não era declarada na frente de um imperador, mas sussurrada nas sombras, com medo da perseguição? A gente vai ver agora como essa ideia de confissão teve que se adaptar a desafios bem diferentes. Vamos para os Países Baixos, onde o cenário era outro, completamente diferente. Não tinha imperador querendo ouvir debote, não. Tinha inquisidor. E lá, ser protestante podia custar a própria vida. É nesse clima de perigo extremo que surge a Confissão Belga. O autor, um cara chamado Guido de Bresse, escreveu essa confissão sabendo muito bem que aquilo podia ser a sentença de morte dele. E, de fato, ele acabou sendo martirizado por isso. O propósito era duplo, sabe? Por um lado, explicar a fé para as autoridades. Por outro, dar força para os fiéis que estavam sofrendo. No fim, virou um verdadeiro grito de guerra, um símbolo de que a fé daquele povo não ia ser calada. Então, enquanto uns escreviam para sobreviver, outros escreviam para ensinar. Porque pensa bem, como é que se passa essas doutrinas todas, super novas e profundas, para as pessoas comuns e para as crianças? A resposta veio com o Catecismo de Heidelberg, uma verdadeira obra-prima, de uma clareza e de um cuidado pastoral incríveis. E a estrutura dele, em 3 partes, é simplesmente genial. Primeiro, ele começa com o problema, a miséria humana. Depois, ele apresenta a solução, a redenção em Cristo. E, por fim, ele mostra qual é a nossa resposta para isso, uma vida de gratidão. Isso é muito legal porque mostra que a teologia não era só uma coisa para acadêmico ficar discutindo, não. Era um caminho prático para a vida, feito para trazer conforto e direção.
Agora, segura aí porque as apostas vão subir. E muito. A gente vai para a Inglaterra do século XVII, bem no meio de uma guerra civil que estava rasgando a nação. E o parlamento tinha uma meta ambiciosíssima: reformar a Igreja da Inglaterra inteira. E para essa tarefa monumental, o parlamento convocou uma assembleia dos melhores teólogos da época. O resultado do trabalho deles foi um dos documentos mais completos e influentes de toda a história, a Confissão de Fé de Westminster. O ponto central aqui é a ambição do negócio. Não era mais só sobre se defender. A ideia era reconstruir uma igreja nacional do zero. E a grande sacada teológica deles foi um foco muito forte na soberania de Deus. Aquela ideia de que Deus está no controle de absolutamente tudo na história e na salvação. E o legado político disso? Uau! Foi duradouro, moldou o presbiterianismo por séculos e influenciou igrejas no mundo todo. E essa nossa jornada nos leva a um último exemplo, um que mostra como a ideia de uma confissão de fé amadureceu e como ela se conectou de um jeito surpreendente a um valor político que, hoje, a gente considera essencial. E aqui entra a Segunda Confissão Batista de Londres. Os batistas eram um grupo mais novo na cena, então eles sentiram que precisavam colocar no papel, de forma bem clara, o que eles acreditavam. Era um jeito de mostrar o que eles tinham em comum com os outros protestantes, mas também de marcar as suas diferenças importantes. E aqui a gente vê uma coisa nova acontecendo. A motivação era assim, definir uma identidade, mas a ideia principal deles, a da autonomia da igreja local, levou a uma conclusão política, que para a época era revolucionária. Eles passaram a defender a liberdade religiosa. E não só para eles não, para todo mundo. E é aqui que a conexão fica muito clara. Esse argumento, que era teológico, sobre ter uma igreja livre do controle do Estado, acabou plantando as sementes para a ideia moderna de separação entre igreja e Estado. E para a liberdade de consciência. Pensa nisso, um documento religioso lá do século XVII ajudou a construir um dos pilares das democracias de hoje. Então, vamos amarrar tudo isso. O que a gente viu aqui? Que essas declarações de fé eram muito mais do que só papel com teologia. Elas eram, na prática, guias de sobrevivência política, forjados no calor da crise. Eram ferramentas de ensino para passar a fé adiante. Eram argumentos para construir um tipo totalmente novo de sociedade. Eram, no fim das contas, documentos que ajudaram a moldar o mundo moderno. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Na nossa era, cheia de mudanças tão rápidas e debates tão acalorados, qual é o poder que existe em declarar por escrito aquilo em que se acredita? Se a história nos ensina alguma coisa, é que o poder de colocar as crenças no papel pode sim abalar impérios e construir mundos inteiramente novos. Sabe, às vezes um documento escrito quase 200 anos atrás, por um pequeno grupo de pastores, numa parte bem específica dos Estados Unidos, pode acabar definindo a fé de milhões de pessoas no mundo todo. Parece meio improvável, né? Mas essa é exatamente a história da Confissão de New Hampshire. Vamos mergulhar nessa jornada para entender como isso aconteceu. Essa é a grande pergunta. O centro de tudo. Como é que um texto, nascido num contexto tão local lá em 1833, conseguiu cruzar fronteiras e o tempo para influenciar a maior denominação protestante dos Estados Unidos e virar o guia oficial dos batistas aqui no Brasil por mais de um século? O impacto foi um verdadeiro efeito dominó. Esse documento virou um modelo, um guia. Ele foi a solução para um conflito teológico bem intenso, e as ondas dessa influência chegam até hoje. Agora, a gente vai desvendar passo a passo como tudo isso se desenrolou. Para a gente entender a importância desse documento, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o começo do século XIX, bem no meio de uma verdadeira tempestade teológica. Os batistas daquela região, a Nova Inglaterra, estavam literalmente numa encruzilhada. Pensa que eles estavam sendo pressionados por duas correntes de pensamento muito fortes, totalmente opostas, que ameaçavam rachar as igrejas ao meio. De um lado, a gente tinha o calvinismo mais tradicional, aquele que vinha das antigas confissões europeias, era um pensamento super detalhado, profundo, mas que para muita gente soava rígido demais para uma nova era de missões. Do outro lado, estava rolando uma onda de avivamento que tomava conta do país, com uma mensagem bem mais direta, focada no livre-arbítrio, na decisão de cada um. Eram duas visões que batiam de frente. E aí, no meio desse impasse todo, surge uma solução, que foi, na prática, um tipo de tratado de paz teológico, a Confissão de Fé de New Hampshire. A ideia central do documento era unificar as igrejas.
O principal arquiteto por trás dele, um pastor chamado John Newton Brown, queria criar uma declaração de fé que, ao mesmo tempo, respeitasse a tradição, mas que fosse flexível o bastante para dar gás para o fervor missionário da época. E aqui está o pulo do gato. Olha só, a intenção não era romper com o passado. Era, na verdade, moderar a linguagem, deixar ela mais suave para que grupos com visões diferentes pudessem, enfim, concordar e trabalhar juntos. Essa tabela aqui mostra isso de um jeito brilhante. A Confissão de New Hampshire não surgiu do nada, de uma hora para outra. Ela faz parte de uma linhagem, uma família de confissões. Ela foi uma evolução das confissões mais antigas e rígidas, uma adaptação e não uma revolução. A verdadeira genialidade desse documento está na sua arte do equilíbrio. A linguagem foi pensada nos mínimos detalhes para conseguir harmonizar duas ideias que, à primeira vista, parecem totalmente opostas. Olha só essa frase aqui, do artigo 3º. Quando o texto diz que a queda no pecado foi uma transgressão voluntária, ele está colocando um peso enorme na escolha e na responsabilidade de cada pessoa. E isso era um ponto-chave para conseguir dialogar com a turma do avivamento. Já essa parte, no artigo 6º, foi o combustível que o movimento missionário precisava. Ao dizer que a salvação está disponibilizada gratuitamente a todos, o documento basicamente removeu qualquer barreira teológica para pregar o evangelho para todo mundo sem exceção. E aqui a gente chega no coração da confissão. O artigo 9º encara de frente a maior tensão teológica da época e diz com todas as letras que o plano soberano de Deus e a liberdade de escolha do ser humano são sim compatíveis. Essa foi a chave que conseguiu unir igrejas de visões diferentes sob o mesmo guarda-chuva. Ok, a gente já entendeu que o documento era engenhoso, mas como essa onda de influência que começou lá em 1833 conseguiu cruzar continentes e chegar até os dias de hoje? A resposta, olha só, está aqui, preto no branco. Em 1925, a maior denominação protestante dos Estados Unidos, a Convenção Batista do Sul, resolveu criar sua própria declaração de fé. E eles não começaram do zero. O próprio preâmbulo do documento deles diz que ele é, na sua essência, a Confissão de New Hampshire com algumas revisões. E isso não foi um invento isolado. Essa linha do tempo mostra que em todas as grandes revisões que eles fizeram, em 1925, 1963 e no ano 2000, a estrutura, o DNA teológico da Confissão de New Hampshire continuou lá, bem no centro da identidade dos batistas do Sul. E essa influência não parou na fronteira. Aqui no Brasil, o começo do trabalho batista foi totalmente marcado por esse documento. A primeira declaração de fé que as igrejas adotaram por aqui era basicamente uma tradução direta da Confissão de New Hampshire. Pensa no que isso quer dizer. Por mais de 100 anos, até o ano de 1986, esse texto lá de New Hampshire foi a bússola doutrinária oficial dos batistas brasileiros. Pastores foram formados, igrejas foram abertas e milhões de pessoas foram ensinadas com base na teologia desse documento. Então, no final das contas, qual é o legado que fica desse compromisso teológico que foi feito há quase 2 séculos? Bom, o legado dele é complexo e ainda gera debate. Alguns veem como uma síntese nobre, uma jogada de mestre para unir as pessoas pela missão. Outros já olham e pensam que foi uma capitulação teológica, que a doutrina foi diluída só para evitar conflito. Historiadores e teólogos discutem isso até hoje. Mas, no fim, o maior legado talvez seja este. O documento é uma verdadeira aula prática sobre como equilibrar a convicção doutrinária com a unidade que a gente precisa para uma missão em conjunto. E isso tudo nos traz uma pergunta muito atual, não é? Em uma época tão polarizada como a nossa, onde é que a gente encontra o equilíbrio certo entre defender aquilo em que acreditamos e, ao mesmo tempo, a necessidade de se unir por um propósito maior? A lição de 1833 talvez seja mais importante hoje do que nunca. Para a gente entender bem essa história, a gente precisa, voltar no tempo. Imagina só, Inglaterra, século XVII, uma época de muita perseguição, sabe? E de um debate teológico super intenso. E é aí que tudo começa, lá em 1646, com a Confissão de Westminster, que foi assim um marco para os presbiterianos. Aí pula para 1658 e os congregacionais pegam esse texto e adaptam. Criam a Declaração de Savoy. E depois, em 1677, no meio de toda essa opressão, os batistas escrevem a confissão deles, em segredo. Ela só foi publicada oficialmente em 1689, quando saiu o Ato de Tolerância. Foi de verdade uma saga de fé sob muita, mas muita pressão. Beleza.
Agora que a gente já tem esse panorama histórico, vamos dar uma olhada mais de perto nesses dois documentos. O que eles têm em comum? E, mais importante, o que os torna tão diferentes? Mas antes de tudo, o que é exatamente uma confissão de fé? Bom, naquela época não era só um livro com uma lista de doutrinas, não. Era muito mais que isso. Pensa num documento de identidade, algo crucial, especialmente para esses grupos religiosos que viviam sendo mal interpretados, perseguidos. Era a forma deles de bater no peito e dizer, olha, é nisso aqui que a gente acredita de verdade. Ok, então vamos falar do protagonista original dessa história toda, a Confissão de Fé de Westminster. Gente, esse documento não foi só influente, ele virou o padrão, sabe? A régua teológica da época. Foi a grande referência com a qual outros grupos puritanos, inclusive os batistas, iam ter que dialogar e se medir. Aí fica a pergunta, né? Por que os batistas usaram tanto a Confissão de Westminster como base? A resposta é simples: unidade. Pensa bem, era uma época de perseguição pesada vinda do Estado. Então eles queriam mostrar que, apesar das diferenças, eles formavam uma frente unida com os outros puritanos. A mensagem era basicamente: ei, a gente tem nossas particularidades, mas nas doutrinas essenciais da fé, a gente está junto. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque, se os batistas admiravam tanto o Westminster, por que raios eles sentiram que precisavam mudar o texto? É isso que a gente vai ver agora. Como eles pegaram uma estrutura pronta e forjaram uma identidade totalmente própria. E as mudanças começam de um jeito bem sutil, mas que faz toda a diferença. Olha só que detalhe. Falando da criação, a Confissão de 1689 vai lá e adiciona duas palavrinhas, do nada. Por quê? Para reforçar a ideia da criação ex nihilo, ou seja, deixar cristalino que Deus não usou nenhuma matéria que já existia. Para eles essa precisão era, essencial. Agora, vamos para uma mudança maior. Uma mudança de conceito mesmo. Westminster fala em sacramentos. Já a Confissão de 1689 simplesmente apaga essa palavra. Eles preferem usar ordenanças. E o motivo? Tudo indica que era para se afastar, para marcar uma distância das visões católicas e até de algumas tradições reformadas sobre o que eram os sacramentos. É incrível, né? Uma única palavra, mas que sinaliza uma mudança teológica gigante. E agora a gente chega na diferença mais famosa de todas, o ponto de ruptura. A Confissão de Westminster entende o batismo como parte do pacto da graça, e por isso inclui os filhos dos crentes. Já a Confissão de 1689 rompe totalmente com isso. Para eles, o batismo é um ato para quem professa a fé pessoalmente. Ponto. E com isso, eles tiram qualquer base para o batismo infantil. É a mesma teologia do pacto, mas com uma compreensão diferente, levando conclusões, radicalmente opostas. E olha só como isso fica claro no texto. A Confissão de 1689 não só discorda, ela faz uma afirmação contrária, direta, preto no branco. Enquanto Westminster diz que a imersão não é necessária, a Confissão Batista vem e diz que ela é necessária. Não tem como ser mais claro que isso, né? Para eles, não tinha meio termo. O modo como se batizava era parte essencial da ordenança. Ok, a gente já viu o que mudou. Mas agora a pergunta é, por quê? Por que essas mudanças eram tão importantes para quem as escreveu? Dá para a gente resumir os motivos em 3 pontos principais. Primeiro, convicções muito fortes e inabaláveis sobre o que é a igreja e o que o batismo significa. Segundo, eles queriam mais clareza no ensino, deixar tudo bem explicadinho. E terceiro, tinha um lado de defesa da fé, uma apologética, para responder aos desafios teológicos daquele tempo, que, aliás, estavam ficando cada vez mais complicados. Essa citação aqui resume perfeitamente o espírito da época. Ela mostra que, para esses teólogos, ser preciso na doutrina não era um luxo, um debate acadêmico. Não, era uma necessidade, algo crítico. Mesmo debaixo de perseguição, eles sabiam que as verdades mais fundamentais podiam depender de uma única letra, da menor palavrinha, de um iota. Certo, agora vamos abrir o foco e ver o legado que a Confissão de 1689 deixou. Qual foi o impacto dela ao longo da história? E é sempre bom lembrar que por trás desses textos tinham pessoas, né? Teólogos gigantes como John Owen e Thomas Goodwin, que pegaram Westminster e criaram a Declaração de Savoy. E depois vieram pastores como William Collins e o brilhante Nehemias Cox, que usaram a Savoy como um molde para a Confissão Batista. Foi um trabalho minucioso, cuidadoso, de edição e refinamento em cada passo do caminho. Esse quadro aqui deixa tudo bem visual, bem fácil de entender.
Penso assim, a Confissão de Westminster é o alicerce, a fundação. A Declaração de Savoy vem e modifica essa base. E, por fim, a Confissão de 1689 adapta a Savoy. O que isso mostra? Que apesar de todas as diferenças que a gente viu, todos eles fazem parte da mesma grande família teológica, a família reformada. E a influência dessa confissão não parou na Inglaterra. De jeito nenhum. Ela viajou, cruzou o Oceano Atlântico e lá em 1742 foi adotada na América, recebendo o nome de Confissão de Fé da Filadélfia. E isso, gente, foi um passo gigantesco que ajudou a moldar o futuro das igrejas batistas no chamado Novo Mundo. Tá, mas e hoje? Isso é só uma peça de museu? Longe disso. A Confissão de 1689 continua sendo um documento vivo, super relevante. Ela é o padrão doutrinário para várias redes de igrejas no mundo todo, como a CBA e a RBN. Isso só mostra o poder e a relevância desse texto, mesmo séculos depois de ter sido escrito. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A história dessas duas confissões é, no fundo, um estudo fascinante sobre o poder que as palavras têm. E nos faz pensar, né? Como é que pequenas diferenças em palavras, que nascem de convicções muito profundas, acabam moldando a identidade e o destino de movimentos inteiros ao longo da história? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa jornada com a gente.